dia, boa tarde ou boa noite, não sei onde você está, mas seja muito bem-vindo ao nosso TinaCast, o seu podcast da Lição Jovem da Escola Sabatina. Nós somos lá da Igreja Morada, fazemos parte dos Jovens Moradas, e hoje, no nosso primeiro episódio, eu estou com uma convidada super especial, Maria Eduarda, advogada, ótima e top em tudo para discutir. Duda, se apresente, por favor. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou advogada, mas assim, não me restringo a essa profissão. Então, assim, desde criança eu sou uma pessoa que gosta de discutir, gosta de debater, sou muito curiosa. Vamos dizer que eu sou uma recém-batizada, né? Mas eu estou já na Igreja Morada há um bom tempo e fiz a profissão de fé, já que eu já era batizada em outra igreja. E assim, acho que a Escola Sabatina é muito importante, muito essencial. E Deus fala muito comigo pela Escola Sabatina, pelo devocional do dia, sabe? Porque às vezes eu busco uma resposta e a resposta tá na lição da semana. Então, eu acho muito importante. Amém. Eu também me amarro na lição da Escola Sabatina. É um dos momentos preferidos meus ali, no momentinho que a gente tem no sábado de manhã. E por isso que eu resolvi esticar esse momento. E a gente vai procurar fazer sempre ali, semanalmente, um episódio para você, em especial, sempre com pessoas dinâmicas, pessoas bacanas ali para conversar, para discutir, e você ter aquele gostinho a mais que vez ou outra no sábado da manhã a gente não consegue ter. Fica querendo mais. Aqui no TinaCast é o momento de você extravasar, conseguir aí se libertar. E vamos lá para o nosso primeiro episódio. A lição desse trimestre, Duda, ela está falando sobre metanoia. Inclusive, eu não conhecia essa palavra. Sério? Sério. Rapaz, se Duda não conhecia, ninguém conhece. Como diz os blogueiros, se tu conhece, curte aqui, comenta aqui. Comenta. Cara, metanoia eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha aprofundado. E você nunca nem tinha ouvido falar. Não, e eu achei incrível a palavra. E aí, o que você entendeu que seria o metanoia? Eu entendi realmente como uma renovação da mente. Uma mudança, um estalo que você fala assim, peraí, eu preciso mudar, eu preciso renovar um pensamento, eu preciso sair do automático, entendeu? Eu vi isso e eu achei uma palavra boa para resumir tudo isso. Renovação de mente. Renovação da mente. E um ponto assim que a gente de cara já começa a abordar é pra gente o que seria realmente uma renovação de mente. O quanto a renovação de mente em si, ela depende só de mim, ela depende do ambiente externo, a renovação de mente é só por um milagre, depende de quê? E são, assim, algumas questões que a lição durante esse trimestre inteiro vai estar debatendo e vai estar trazendo para nós. Essa lição eu achei, assim, muito assertiva para o início de ano. Extremamente assertiva. E literalmente, gente, que a gente está falando de um tema que a gente vai discutir desde janeiro até março. Sábado passado a primeira lição já foi discutida, que era renovando a mente. E agora nós vamos falar sobre a segunda lição. E o tema é restaurado por completo. Se você tiver a sua liçãozinha assim, ó, física, a lição 2 ela começa lá na página 15, tá bom? Se você só tiver a sua virtual, vá para a virtual lá, clica lá em cima da lição número 2, acesse com a gente, esteja acompanhando, porque tem muita coisa boa para a gente conversar e discutir hoje aqui. E vamos começar pela tirinha. Nossa tirinha, vou pedir para os nossos editores colocar lá na tela. A gente tem essa tirinha aqui que você vai estar vendo aí um pouquinho mais de perto. E é uma mocinha, né, Duda? Ela está olhando ali. Esse negócio eu nunca entendi, porque parece um tablet, um celular, mas também parece aquele negócio que a gente lê livro. Kindle. Isso, já vi umas pessoas ali. Eu amo. Enfim, eu só vejo os outros lendo. Eu falo, não é pra mim. Não é pra mim, eu sou muito dinâmico, assim, sabe? Prefiro um vídeo, um pod. Ler comigo mesmo. Olha só. E no Kindle, se você não tem costume, o Kindle é uma ótima opção, porque parece que a leitura voa muito mais que um livro físico. Então tá aí, gente. Tá aí a a Duda já tá dando uma dica top, que é ler, pega o Kindle. Pega o Kindle. Saúde integral, mente, corpo e Espírito Santo. Saiba mais. É o que tá aí na tirinha. E ela então coloca assim, gostei, saúde integral, achei tendência. E vai lá e curte. Qual que é a sua perspectiva em cima dessa tirinha, Duda, em relação... Quais as suas primeiras impressões? Isso. Gente, então... eu falo, assim, realmente quando eu falo que essa lição foi muito assertiva, foi porque, e quando eu falo que ela foi uma resposta, foi porque eu entendi Deus falando, você não está louca.
existem mais pessoas que estão vendo a mesma coisa que você está vendo. Então, quando eu vejo essa tirinha, eu entendo como a forma como as pessoas hoje, até a própria fé e a espiritualidade se tornam uma tendência. E as pessoas fazem por tendência. Inclusive, é um assunto até polêmico, vamos dizer assim, que eu tava vendo no TikTok, porque eu também, né, apesar de eu não ser a geração TikTok, eu uso o TikTok. E assim, o pessoal tá falando sobre essa... Vamos dizer, a forma como as pessoas estão se convertendo agora, os jovens. Eu não sei se você tá vendo, tá tendo uma onda de conversão de jovens. E as pessoas, muitos criticam, mas eu acho assim, tudo você tem que ter uma visão crítica, né? Será que o jovem tá realmente tendo essa conversão ou é por causa da tendência? Então, acho que essa tirinha retratou bem esse início, pra começar. Aqueles que são mais antigos um pouco, né? No caso, eu lembro da primeira tendência... A religiosidade que houve ali por volta de 2004, 2005, quando o Kaká começou a estourar. E aí o Kaká, ele acabou divulgando que ele queria casar virgem e tal. E a partir dali teve uma tendência assim nos jovens gigantesca. Até então, quem teve a experiência de estar numa escola, você vai lembrar, estar numa escola primária antes de 2004, sendo cristão, você tinha uma exclusão, você tinha uma chacota. Verdade. E a partir daquele momento começou a ser normal. Isso. Você ter muitos ali. Eu tenho vagas lembranças disso, que em 2004 eu tinha 3 anos, olha, né? Eu não vou falar quanto eu tinha, não. Mas eu lembro disso, não, óbvio que não por causa da idade, depois, quando eu cresci, né? E realmente isso foi uma coisa muito forte na época. Sim, virava. E começou a ser anormal, vamos dizer assim, o pessoal tem uma chacota, quando a pessoa não acreditava naquilo, ou não tinha uma religião. E aí o pessoal começou, eu senti essa onda de empolgação religiosa, primeiramente aí. E agora a gente realmente está enfrentando novamente uma grande onda, e existe justamente essa questão. Está sendo de forma integral? Está havendo algo em mente, corpo e espírito? Ou está sendo só no corpo? A mente está em determinado ponto, o espírito está em outro e o corpo está ali mostrando, né, uma gratidão, uma adoração que às vezes não... E assim, não inclusive, tem. Já vou entrar também num assunto que eu acho. O próprio batismo, vamos dizer assim, ele se tornou um pouco um teatro. Sabe? Desculpa, sendo bem rasgada mesmo. Eu vejo muitas pessoas postando, acho super importante. Tem gente que fala, porque igual trabalho voluntário, eu não sinto bem postar. Véi, as pessoas postam nudismo praticamente, porque às vezes você abre seu Instagram, as pessoas estão praticamente nuas. As pessoas postam bebendo, fazendo um tanto de coisa e acha bonito, e o que é bonito não pode ser postado, entendeu? Mas, às vezes a pessoa cria um teatro, renovou, a partir de hoje eu sou uma nova criatura, só que isso não é automático, isso não é depois, você entra e sai uma outra pessoa, mas a mudança ela é gradativa, entende? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas postando aquilo pra fazer, pra ter um engajamento, porque sabe que é uma coisa que vai trazer um engajamento, mas aí você falou, é só o corpo, mas a mente tá totalmente fora desse contexto. Uma pergunta muito simples que traduz isso é quando qualquer um, eu vou virar pra ti e perguntar assim, quem quer ir pro céu? Eu duvido que você não vai levantar a mão. Exatamente. Todo mundo quer ir pro céu, mas agora olhando pra aquilo que a gente quem não acredita no céu quer ir pro céu. Até que não acredita. A pessoa ela não quer ir pra outro lugar. Sim, ele fala, não, se existe, é lá o point. Exatamente. Mas assim, o querer e o fazer são duas coisas bem distintas. E quando a gente fala sobre um restaurado por completo, que é o tema dessa discussão de hoje, a gente tem alguns exemplos. Porque a restauração por completo, ela exige sim o corpo, a mente e o espírito. Exato. E aí a gente tem alguns profetas, e o primeiro ponto que ele traz aqui é um profeta deprimido, que ele vem trazendo pra gente justamente o que a Duda acabou de apresentar, que é normal existir uma mudança gradativa. O anormal é justamente de uma vez. Você já viu às vezes acontece um crime, o crime daquele menino que invadiu uma casa pet? Não, o garotinho de 9 anos. Sim. Ele invadiu um negócio de pet lá e matou os bichinhos tudo e tal, e voltou, e aí a avó dele pegava e falava, não, ele era uma criança normal, não sei o quê, do nada virou e tal, uma transformação. Se você olha mais de perto, existe um sinal, uma tendência gradativa. A mesma coisa, as pessoas, nossa, terminou, divorciou do nada. Não foi do nada. Não é do nada. Já estava acontecendo. Inclusive, voltando aqui pro batismo, só para eu falar antes da gente ir para Elias, eu estou na igreja
Morádago já vai fazer, frequentando, já vai fazer uns 4 a 5 anos. E eu me batizei, tive a renovação, né? A profissão de fé ano passado. Mas por quê? Porque justamente isso é muito sério pra mim, sabe? Sempre foi, sempre levei as coisas do Senhor com muita seriedade. Não é uma coisa que eu achava que eu ia fazer um teatro e eu ia, nossa, Gel, Deus tudo bíblico, inclusive, um beijo, Gel, ele é maravilhoso, assim, ele foi extremamente importante porque eu acho que Gel uma pessoa, assim, muito tranquila, e eu acho que às vezes nós como cristãos precisamos ser um pouco menos agressivos. Tem que ser uma hora agressiva, mas tem hora que a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade. E eu sempre levei com muita seriedade. Então eu demorei justamente porque eu não achava que era uma coisa assim, do dia para a noite eu ia me transformar, do dia para a noite eu ia ser uma nova criatura, eu ia parar, eu ia largar todos os pecados, entendeu? Então foi justamente por isso que é muito sério. E eu acho que às vezes as pessoas não levam com a seriedade que deve ser levada. E quando existe essa gradação, a gente também acaba entrando numa área onde os antigos escribas e fariseus entravam. Se você tem dinheiro, Deus te abençoa. Isso. Se você não tem dinheiro, Deus não te abençoa. Se você tem saúde, Deus te abençoa. Se você não tem saúde, Deus está te castigando. E não é bem assim, existe fases. Exato. Existe fases. E quando você tem uma restauração completa, você entende que pode ser que o seu corpo e o seu espírito estejam bem, mas a mente esteja um pouco deficitária. Exatamente. Você falou tudo. Porque é exatamente isso que eu sinto, que as pessoas elas não conseguiram entender o tanto que essas 3 coisas são totalmente dependentes uma da outra. Ela não é uma coisa separada, entendeu? E a lição fala muito bem sobre isso. Bora para Elias. Vamos para Elias. E o primeiro ponto de Elias é justamente isso que a gente acabou de falar. Elias, ele estava ali e ele pega um momento onde ele está muito deprimido. Ele não é aquele cara que tem a força total para fazer tudo que ele precisa ser feito. Para a gente contextualizar, a história mais famosa de Elias é aquela que ele está lutando contra Baal, os profetas de Baal, e aí tem uma escassez, uma seca muito grande na região. E são 3 anos e meio ali, até o Atos tem uma música, 3 anos e meio sem chover sobre a terra, você já ouviu? Não. Eu vou te mandar, muito top. Teatros especiais para crianças. É de gente antiga também. E assim, são 3 anos e meio sem chover sobre a terra. Os profetas de Baal estão governando e dominando o povo, mas Elias segue a Deus poderoso. Então ele desafia a galera, chama a galera para o monte, fala assim, constrói o altar de vocês, constrói o meu altar, e aí você vai orar para o seu Deus e eu vou orar para o meu Deus. Aquele que fizer descer fogo vai ser quem vai comandar a chuva que vai chegar e acabar com a seca. E o pessoal fizer, rasgar, e aquele show e nada. E Elias pegou o altar, construiu, aí tacou água, e mais água, deixou água e água e água. Oração rapidinho, fogo desceu e lambeu tudo. Esse é o Elias, que todo mundo conhece, super poderoso. Só que aqui a gente encontra Elias em um momento de depressão, em um momento ali de baixa estima. Quem sabe ele estava precisando da restauração por completo. Tinha o status de profeta, sabiam que ele era profeta, mas devido a toda a circunstância do mundo na atualidade, que ao contrário do mundo de hoje, não era popular servir a Deus, né, na época de Elias, e ele estava ali muito triste, deprimido, e a lição vem trazendo ele no primeiro ponto ali. E eu queria saber de você, Duda, o que você conseguiu pescar ali de Elias que a gente possa estar trazendo sobre a história dele, o momento dele, nossa história, o nosso momento? Olha, a história de Elias, ela é muito importante, sabe? Muito importante. E às vezes eu acho que até falta a gente falar mais sobre Elias, sabe? Principalmente na situação que nós estamos vivendo e principalmente dentro do contexto jovem. Mas assim, porque nós temos hoje muitos estímulos, muitas questões que nós vemos nas redes sociais como sucesso, entendeu? Como se fosse algo que nós quiséssemos para nossa vida. E aí às vezes você acaba atingindo aquilo e na hora que você atinge você fala, e agora? Aí vem a depressão. Eu vejo isso, eu vejo até muitos... Você vê histórias de grandes pessoas aí, a própria Amy Winehouse, que tava no auge da carreira dela. E parece porque eu acho que as pessoas elas se apegam a algo e quando elas... quando ela vê que ela ainda tem um oco dentro dela, entendeu? Então, assim, eu acho que foi isso. Acho que também Elias depositou toda a energia naquela situação, naquela coisa que estava tão importante naquele momento. E quando eles finalmente era o momento dele até se gabar, né? De falar assim, meu Deus, ou é os seus. Ele simplesmente
caiu ali numa depressão e eu acho muito importante falar sobre isso. E principalmente uma frase até que eu já está grifada, mas eu ainda deixei mais evidente, que mesmo os cristãos mais consagrados e as pessoas mais bem-sucedidas lidam com depressão. E às vezes até pensamentos suicidas. E eu acho que assim, precisamos desmistificar a ideia de que depressão é falta de Deus. Muito importante. E entender que o processo com Deus e a sua conexão com Ele é importante na sua cura. Mas não é a falta de Deus que está te dando depressão. Da mesma forma que quando uma pessoa tem uma doença, um câncer, por exemplo, ninguém fala que é falta de Deus, entendeu? Então essa história de Elias é bom para reforçar e falarmos sobre isso, discutirmos sobre isso dentro das igrejas. E além disso, porque é outra coisa que se popularizou de forma muito tranquila, a questão da depressão hoje em dia, sim, a questão do preconceito, a aceitação sobre a variedade de gêneros que foi estabelecida na humanidade, hoje é moda e é até difícil quando você vira e fala assim, ah não, aqui não. Virou uma moda. Inclusive, outro meme que estourou, e pode até ser uma visão diferente para você cristão, mas aquela moça com a criança no avião. Nossa. A criança pediu a janela, a moça negou e todo mundo depois aplaudiu a moça, tudo certo. Nós vamos entrar nesse limbo, porque calma, eu tenho uma opinião extremamente polêmica sobre isso. E olha, que é contra, com certeza, a maioria das pessoas. Ela já quer jogar. Não, eu não exponho opinião nenhuma. A única questão que eu falo é, se Jesus estivesse no lugar daquela mulher, qual é a reação? Tudo! Você falou tudo! Porque eu sendo cristão, discutir aqui. Eu sendo cristão, eu tenho que olhar o quê? Jesus. Eu me coloco no lugar da mulher ou eu estou me colocando no lugar da criança? Se eu estou me colocando no lugar da criança, tudo bem, eu vou birrar e vou querer alguma coisa. Ok, tranquilo, não entra nem em discussão. Se eu me coloco ao lado da mulher e todo mundo aplaude, eu falo assim, se eu sou cristão, qual era a reação de Jesus? Não é por mérito de A, mérito de B. É simples. Qual seria a reação de Jesus? E aí, assim, é normal a minha carne querer que eu reaja como uma mulher. Sim, porque isso é a tendência. A gente é podre, né? Essa é a tendência, esse é o normal. É normal eu, como um cristão, que às vezes as pessoas olham e falam assim, poxa, Gustavo, lê a lição todo dia, nem sempre eu consigo, sempre eu consigo. E todo mundo às vezes olha, é normal. Mesmo que os outros olhem e falem que você é um bom cristão, que você tem Deus, que você tem aquilo, que às vezes eu sinta o quê? Vontade de negar o assento para uma criança, vontade de falar assim, cara, minha vida tá desabando, é normal eu estar triste. Sim. É normal eu, como cristão, ter esse pensamento. O que não é normal é eu, como cristão, achar que isso aí... é normal. Exatamente. Seja uma tendência. Exatamente. Gustavo, assim, essa questão é muito polêmica, eu até falei no meu Instagram, teve um monte de hate, eu perco no mínimo 20 a 30 seguidores por dia no meu Instagram, mas assim, exatamente isso, a gente não só normalizou, como nós tratamos a situação dela e colocamos uma mulher que foi, pra mim, desculpa, pra mim ela foi totalmente, ela faltou nobreza como heroína, entendeu? Então, é isso que você tá falando. O problema é dela, se ela não quis. Mas a partir do momento que nós, como cristãos, vemos isto e aplaudimos, é aí que tá o problema, entendeu? Eu falo sobre isso. Olha, infelizmente, por exemplo, hoje nós temos um processo de humanização dos animais, entendeu? Nós vemos as pessoas se solidarizando. Gente, pelo amor de Deus, animais... amo os animais, que agora a gente tem que falar desse jeito, né? Amo os animais, tem uma cachorrinha louca, maluca, igual eu, mas eu amo ela do mesmo jeito, mas são animais. E aí, às vezes você vê as pessoas se solidarizando muito mais com a vida, igual aquele cachorro lá do Vilefort, que você lembra? Do que com uma criança de 4 anos, entendeu? Então, isso também é algo que precisamos enxergar com um olhar crítico. E aí a gente está falando justamente sobre a conexão entre a mente e o corpo. Exatamente. Aquilo que eu digo fazer e aquilo que eu realmente estou fazendo e executando. Exatamente. E essa sincronia a gente precisa ter, principalmente estabelecida nos jovens, hoje em dia. Isso. Porque o jovem é o futuro da manhã, e se a gente escuta, eu discuto desde menino. Você é amanhã. Se é a nossa igreja de amanhã, você é isso, você é aquilo. Mas tudo vai dizer sobre a nossa conexão entre a mente e o corpo. Exato. Porque se eu digo uma coisa e faço outra, é aquele ditado. A palavra ensina e o exemplo arrasta. Isso. Assim. Tem um também que eu adoro, que fala que exemplo não é uma forma de ensinar as pessoas, é a única. Esse é muito bom também, porque não adianta.
Você falar, como diz, falar até papagaio fala. Então, não adianta. E aqui a lição ela traz justamente esse ponto da conexão entre a mente e o corpo, porque eles são, assim, são consequências. Aquilo que eu faço, a gente fala sobre sinapses, na área da fisioterapia, a gente trabalha muito sobre esse conceito. Toda movimentação, quer seja uma movimentação de mão, uma fala, um olhar, uma piscada, tudo são sinapses que o nosso corpo vai enviando, ele vai mandando e vai reagindo. Então, o nosso corpo está assim conectado com a nossa mente. Total. No entanto, a gente tem uma pecinha chamada língua aqui, que ela transmite coisas, às vezes, que não estão em coesão com a nossa mente, o nosso corpo. E o cristão ele precisa ter justamente essa conexão entre a mente e o corpo, mas sobretudo entre a espiritualidade, a mente e o corpo. Exato. Que aí sim a gente vai ter as ações. Aí E o que você destacou sobre essa conexão e o corpo, Duda? Olha, inclusive, eu fico impressionada da forma como Deus age na minha vida e como Deus fala comigo. É igual, tem até uma parte que fala que às vezes a gente não consegue escutar a voz de Deus no meio de um barulho que a gente vive constante. E depois que eu entendi isso, eu entendi como eu preciso escutar a voz de Deus. E às vezes eu preciso simplesmente me acalmar e esperar que a resposta vai vir. E aqui, quando ele fala que Deus enviou um anjo para ajudar, e aí o anjo atendeu as principais necessidades, que é alimento, água, sono, exercício físico, ar fresco e luz solar. E aí, isso entrou extremamente, assim, veio a calhar com uma imersão que eu fiz com um psiquiatra aqui em Montes Claros, Dr. Saulo Barbosa, e ele falou tudo sobre isso. Você tem noção que ele falou exatamente tudo sobre água, sono, exercício físico e luz solar. E às vezes, eu, como uma pessoa ansiosa, eu me incluo nesse bolo. Nós sabemos o que nós precisamos fazer para melhorar a nossa ansiedade. E a gente faz o exato oposto. Entendeu? Então, por exemplo, sono é uma coisa extremamente importante que a gente precisa. Gente, você se expor à luz artificial, a telas, depois das 23 horas, eu posso estar falando assim, não na linguagem técnica, mas é basicamente você está inibindo o neurotransmissor de dopamina. E dopamina é simplesmente, na verdade não é um hormônio, mas a gente fala hormônio da felicidade. Ou seja, é o hormônio que te dá foco. É o hormônio que dá alegria, é o hormônio que te dá vontade de acordar e de viver. E a gente está inibindo a produção dele. E aí a gente está nos entupindo de remédio, sendo que nós temos um antidepressivo natural, que Deus nos deu, que se chama luz solar. Se você pegar 15 minutos de sol todos os dias, a chance de você ter depressão, ansiedade é baixíssima. Então, isso aqui é tudo que nós precisamos. E a gente sabe que foi tudo que Deus deu pra gente. É água, é sono, é exercício físico, é luz solar. E a gente não aproveita e prefere ficar nos entupindo de remédio por aí. E vou te falar mais uma coisa, porque a gente está em meio cristão, e para falar sobre isso, né? Elias, ele foi usado por Deus. Deus, ele usa Elias, apesar de todo o momento ali de dar tudo certo, Elias entra no momento ali de depressão. Ele fica muito triste, ele se desanima. Deus envia um anjo para falar, para levantar Elias. E Elias vai lá e vai tentando estar se recuperando. Quando eu olho para a gente, eu vejo que Deus ele também procura nos usar, não às vezes como Elias, né, para enfrentar um exército de Baal, mas ele procura nos usar em determinadas formas e em coisas que a gente acha que às vezes são mínimas, e às vezes a minha falta de conexão entre mente e corpo, a minha falta de equilíbrio, minha falta de uma luz solar, de água, acaba inibindo aquilo. Exatamente. É isso que fala. Que a gente, no meio de tanto barulho, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é suave. E o que faz a gente diminuir esses ruídos? Água, luz solar, tudo que Deus deu. E tudo, esquecer tudo que a gente que inventou, entendeu? Porque assim, eu falo muito isso. E depois dessa imersão, eu abri mais a minha mente para isso. Igual o caso do TDAH, por exemplo. Hoje as pessoas, elas se autodiagnosticam com o TDAH, porque às vezes as pessoas realmente já têm uma tendência. Mas assim, gente, você tem noção que telas, elas simplesmente te deixam sem foco, entendeu? Elas te deixam sem conseguir prestar atenção em algo muito longo durante muito tempo. E, ou seja, isso tudo podem ser características do TDAH. E aí a pessoa acha que ela tem TDAH, mas às vezes é só porque ela fica demasiadamente no telefone, entendeu? E é isso que você falou. Nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus se nosso corpo não estiver bom, se a nossa mente não estiver boa. E é isso que é importante, porque Deus quer estar em todos os aspectos da nossa vida. Ele não nos quer
pela metade. Carlinhos até falou isso na pregação do sábado retrasado. Deus quer estar em todas as áreas da sua vida. Ele não quer estar só na sua espiritualidade, ele quer estar no seu dia a dia, ele quer estar na sua saúde, ele quer estar nos seus estudos. E às vezes a gente a gente só quer ir só pra igreja. Deus tá lá só na igreja. Mas nas outras coisas que nós precisamos fazer pra até ter uma conexão maior com ele, a gente não faz. Tem muita gente que é adventista no 7º dia, adventista né? Exatamente, então... adorei. Nunca tinha ouvido falar, mas adorei essa expressão. Então, os adventistas no 7º dia acabam tendo esse desequilíbrio, que é inclusive o tema que a gente está vendo aqui, já estamos em terça-feira, você está perdido aí na lição, a página de número 18, fala sobre esse desequilíbrio. E ele vem o quê? Mostrando que muitas vezes a gente se conecta muito, e o celular é uma ferramenta excelente. Por exemplo, Gustavo, o aplicativo Escola Sabatina é pago e não sei o quê, da lição da Escola Sabatina. Mas se você baixar lá o aplicativo, pode ser Android, pode ser iPhone, coloca assim, Escola Sabatina só, você vê um aplicativo que é gratuito, você tem acesso à lição de vários trimestres anteriores, do trimestre atual, adulto, jovem, não sei se tem de juvenil, adolescente, mas deve ter, que eu não tenho menino, tem, né? Tem. Não tem menino, não colhei pra lá. Eu tenho. Mas assim, é bom, o equipamento em si é bom. Sim. A gente está usando equipamento para chegar em muitos lugares. Exatamente. No entanto, com equilíbrio. Quando o cristão ele entra nesse desequilíbrio de ter muito, aqui inclusive no 2º parágrafo fala exatamente o que Duda falou. Quando deveríamos estar dormindo, estamos assistindo a vídeo ou acessando redes sociais. Durante o dia estamos muito apressados para nos alimentarmos de forma saudável e bebermos água suficiente. Então, a gente vai se trancando, cria um novo normal na normalidade. Isso. E aí, hoje a gente olha para um mundo cristão e você vê um monte de desequilibrados. Exatamente. Fingindo uma coisa no sábado. Exato. E durante todo o resto da vida sendo completamente... Na verdade, nem fingindo uma coisa só no sábado. Principalmente nós ali no Morada, que tivemos um recesso agora de cultos à tarde, fomos adventistas das 10 ao meio-dia e acabou. Como é que a gente... Qual que é o meu percurso? O que me ganha, o que não me ganha? Às vezes no sábado à tarde, porque tem a final de determinado time, eu prefiro assistir. Exatamente. E me diz, assistir televisão é pecado, não sei o quê. Não, eu sempre falo, inclusive, que o sábado acaba sendo um tabu e derrubando muito a gente pros outros, achando que a gente é chato. Sim. Nós tivemos alguns problemas técnicos, você vai sentir uma alteração leve, mas assim, né? A gente, marinheiros de primeira viagem. Mas como eu estava dizendo para ti, o sábado ele é um momento para que nós estejamos passando um tempo com o nosso irmão e desfrutando com o nosso Deus. Se é alguma coisa do meu interesse pessoal, benefício próprio, não é o momento. Agora, se é para beneficiar alguém que esteja próximo a mim, é exatamente o momento que eu tenho que ter. Durante a semana eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, não tenho tempo de te ajudar com uma mudança que seja para um vizinho ali, enfim, alguém que lhe pede uma ajuda. No sábado é o momento para você ter, porque o sábado foi feito para servir ao próximo e também a melhorar a nossa comunhão com Deus. Exatamente. E aí a gente entra também naquela questão que às vezes nós precisamos entender que nós precisamos evoluir, ter autocrítica, fazer autoanálise da gente, tipo, será que isso tá legal, será que isso tá bacana? Porque a partir do momento que você é cristão e entende a proporção de Deus para a nossa proporção, o quanto ele é tudo e nós não somos nada, não dá para você ficar com a síndrome de Gabriela, que é eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. E digo de uma pessoa que já teve esse pensamento, sabe? Porque eu sou ignorantona. Eu realmente já tenho uma tendência ruim de ser ignorante, de bater boca, de não sei o quê. E por muito tempo eu falei, esse é meu jeito, sabe? É minha natureza. Igual a história do escorpião e do sapo no rio. E eu vou te contar, que eu já sei que você não sabe. É assim, ó. Tem um escorpião e um sapo e eles precisam atravessar pro outro lado do rio. E aí eles estão naquela discussão, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, por quê? O escorpião, se ele for sozinho, ele vai afogar. E o sapo não. Só que o escorpião tá falando, eu vou na sua carcunda. E o sapo tá falando, não vai não, porque você vai me morder. E o escorpião fala, não, eu prometo que eu não vou te morder. Depois dessa discussão, o escorpião convenceu o sapo, bota na carcunda, chega lá do outro lado, o escorpião faz o quê? O sapo. E aí morde o sapo. E aí morde ou ferroa, não sei, né, o que o escorpião faz. E aí o sapo, amor, você não falou que você não ia fazer isso?
não consiga dar a minha natureza. Ou seja, beleza, essa é a história de animais irracionais que nós temos instintos e natureza. Nós não, nós somos seres pensantes, ou pelo menos deveríamos ser. Então, assim, a partir do momento que você tem uma natureza ruim, você tem que lutar contra ela todos os dias. Eu tenho uma história que ela é bem legal e ela entra em acordo com essa do... Não sei se você já ouviu também, mas é sobre um rapaz que ele estava num acampamento e ele vê uma cobra que se aproxima e vai indo em direção à fogueira. Ele vai tentar tirar a cobra vai e ferrou ele. Ele volta, tenta de novo, ela vai e ferrou ele. Pela terceira vez, terceira ferroada. Então ele pega uma madeira, vai, tira a cobra dali e joga ela para fora. O amigo dele que estava próximo fala, cara, você é besta? A cobra te mordeu 3 vezes aí, tu ainda vai salvar ela? Ele fala assim, a natureza da cobra é picar, a minha é salvar. Independente do que ela faça, não vai mudar a minha natureza. Exatamente. Então, a partir do momento que nós entendemos que nós somos seres pensantes, nós vamos fazer autoanálise, nós vamos evoluir, a gente precisa entender e fazer autoanálise e falar, gente, isso não tá legal, isso não tá bacana, eu tô fazendo isso no automático, o saber não tá sendo feito da maneira certa, dessa forma, entendeu? Porque às vezes a gente tá tão agarrado naquilo que nós não conseguimos perceber isso. E na verdade, assim, ninguém deseja se sentir mentalmente desequilibrado. Exato. Isso é um ponto e é um fato. Ninguém quer falar, não, eu tô em desequilíbrio aqui, tá? Todo mundo é top no seu mundo. Eu falo aqui principalmente na internet. Principalmente na internet. E tá todo mundo lá em tricô, sabe? Eu tava aqui assistindo lá no Porto Seguro. E eu falei, pro meu Zé, poxa, velho, tô aqui, tá lá no Porto Seguro. Se eu abro minha conta bancária, vocês choram junto comigo. Mas assim, ninguém quer sentir. No meu mundo, eu sou o personagem principal. Verdade. No mundo de Duda é o personagem principal. No seu mundo, tenho certeza que você é o personagem principal. Mas nós precisamos ter a maturidade, a sinceridade de reconhecer determinados pontos e pedir ajuda, porque existe um Deus que ele está 100% disposto em estar ajudando a gente nesse sentido. E o Momento Impertence, ele traz justamente isso. Eu amei esse aqui, ó. Você deve ter uma bíblia escrita aqui no meu Momento Impertence. Traz pra gente. Então, vamos lá. Primeira coisa que fala aqui, ó. Parece muito pesado aceitar a situação de eu estar passando por um transtorno mental. Mas, ao mesmo tempo que nós temos aqui um paradoxo. Não é bem a palavra certa, tem outra palavra certa para isso. Mas é quando temos um 8 ou um 80. Muitas pessoas se enganando, mas também muitas pessoas se gabando por ter um problema. Ai, mas é porque eu tenho ansiedade. Nossa, mas é porque eu tenho depressão. Nossa, mas é porque eu tenho TDAH. E a pessoa vai se apegando a isso. E a minha muleta para eu viver minha vida, entendeu? Então, nós tivemos um pouco dessa popularização de problemas mentais. Bom também falarmos sobre isso. E também... que aqui fala, nós, felizmente, jovem adventista, podemos fazer algo por nós mesmos. Cuide-se. E aí, quando eu falo isso, eu penso que as pessoas não estão entendendo o que Deus espera de nós. É igual eu falei, elas estão achando que é só ir à igreja. Muito importante. Esse dia eu estava até conversando com um amigo meu. Eu preciso da igreja. Eu gosto de estar na igreja. Eu gosto de participar da igreja. Eu gosto de me sentir parte, de me sentir útil na igreja. E assim, tem muitas pessoas, eu não preciso ir pra igreja, beleza. Aí da esfera pessoal dela, discordo ou concordo, independente. Eu preciso. Mas eu fico o tempo todo pensando o que Deus espera de mim no trabalho. O que Deus espera de mim no meu dia a dia com a minha família. O que Deus espera de mim com um estranho. O que Deus espera de mim com uma pessoa que eu não suporto. Entendeu? Eu preciso estar constantemente pensando em Deus. Não dá pra você achar que Deus só vai estar na igreja. E é isso, a partir do momento que você pega pesado com a sua mente e fala, Deus está me observando o tempo todo, você entende como é importante você cuidar da mente, do corpo e da espiritualidade. Porque tá tudo interligado. Se não tiver interligado, você vai estar com a mente boa, a espiritualidade boa, mas seu corpo tá ruim, você não tá com a mente boa, a espiritualidade boa. Você tá achando que você tá, mas você não tá. Uma coisa depende da outra e elas precisam estar em perfeito equilíbrio. Porque tudo que Deus faz é equilibrado. A gente que desequilibra o negócio. E quando você trouxe as muletas, né, espirituais, os escoros, e a gente vai olhar na Bíblia, os escoros e as muletas, eles são sempre apresentados em momentos de queda. Verdade. Deus nunca deu nenhum escoro, nenhuma muleta. Ele é sempre sim, sim, não, não. Isso. Jesus, quando estava aqui, nunca deu nenhum escoro. Não. O sim era muito claro e não era muito claro. Jesus nunca virou e falou assim, não, é porque eu sou humano.
porque eu estou humano, eu estou suando sangue aqui. Não, porque eu estou humano, eu estou... Não, quem deu a desculpa foi o quê? Pedro. Ah, José, que eu estou com muito sono, não consegui orar. Quem deu a desculpa foi quem? Foi Adão. A mulher que tu me deu. Ah, a serpente que tu criou. Ah, que o fruto não sei o quê. Então, se escorar nunca foi uma tendência da parte divina. Sempre foi uma tendência pós-pecado. Exato. Então, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu tenho, sei lá, tenho um Porsche. Não tem diferença, não importa, porque o que Deus quer é justamente que você se coloque na mão dele, porque as soluções ele vai te dar. Você não precisa estar gritando para o mundo. Se precisar gritar, chega para Deus e fala assim, ô Senhor, eu tenho tanta ansiedade. É igual um pai que tem lá na Bíblia, que ele vira para Jesus e pede a cura da filha dele, e Jesus fala assim, você acredita? E ele vira e diz assim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Verdade. Ele é sincero. Então a nossa sinceridade ela deve ser entregue para Jesus. Verdade. E não ser usada como uma muleta para dando desculpa. Exatamente. Por que eu fiz isso ou por que eu fiz aquilo. E outra coisa, nós vamos entrar em outro em outro assunto polêmico que eu circulei aqui, que fala que significa que temos responsabilidade também com a qualidade da nossa saúde. E aí nós entramos. O que as pessoas veem como saúde hoje? Magreza. E aí, a gente esquece que, na verdade, essas canetinhas, essas coisinhas para emagrecer, elas estão tirando a sua saúde. Porque a partir do momento que esses remédios, eles estão te emagrecendo absurdamente, eles estão tirando a sua massa muscular. E eu falo muito sobre isso. Meu pai, por exemplo, teve Covid na época de Covid, e meu pai sempre foi, assim, sempre teve muita massa muscular, sabe? Ele sempre foi uma pessoa muito forte, sempre malhou, e eu tenho certeza que o que salvou meu pai foi toda a reserva que ele tinha de massa muscular, porque ele saiu do hospital, assim, eu acho que, assim, tinha chegado, ele gastou toda a massa muscular dele, chegou no ápice, e aí ele curou. Então, você está retirando, Gustavo, sua massa muscular, pra você ficar raquítico, entendeu? Isso não é saúde, isso é vaidade. Entendeu? E as pessoas estão ultrapassando a linha entre saúde e vaidade, uma linha tênue. E as pessoas, infelizmente, estão ultrapassando. Eu não sei se você acompanha, até abri aqui para ver se eu achava, mas a meditação jovem dessa semana, eu não lembro se foi segunda-feira ou se foi terça-feira. Provavelmente foi segunda ou terça-feira, lá no início, ela falou justamente sobre isso, sobre a forma que a gente está buscando algo, dizendo que é saúde, e está unicamente querendo estar mostrando e acaba entrando numa idolatria corpórea. Exato. Que tá a ponto de você estar disposto a fazer qualquer exatamente, coisa. Você deixa literalmente de lado a saúde e faz os estereótipos, não sei como é que menciona, mas falando o quê? O saudável é quem tá, sei lá, fit, que puxa assim, eu não sou ninguém pra falar, gente, eu preciso ir na academia, viu? Inclusive, o próximo ponto fala sobre criar condições adequadas. Isso. Mas justamente, não pode estar nem no desequilíbrio, né? De lá, tal, e só vem pra dentro e buchão, não sei o quê. Mas você também não pode estar no outro extremo de um excesso. Tanto que eu já tive na faculdade, a gente fez uma vez acho que é biopedância que fala, e um garoto gordinho que a gente jurava que ele ia dar tudo errado nele, ele tava top. Ele tava top de saúde, cara. A gente falou, mano, como assim? Mas ele é gordo. Inclusive, eu também, meus exames são de atleta. Meus exames são os melhores da minha família. E assim, lógico que eu também não vou falar que eu acho que eu sou gorda ou magra, porque eu não sei. Eu acho que eu tô lá no meio termo, eu sou muito alta, não sei. Mas, por exemplo, eu tenho minha irmã é super magra. E aí, sempre que a gente faz nossos exames, a gente acha que é trocada, a gente fala, não é possível. Quando a gente vai ver, o meu também não, inclusive meu colesterol tá baixo, eu preciso aumentar ele de tão baixo que ele tá. Eu não faço os meus pra não ficar deprimido. Eu sempre digo que a gente precisa olhar essa questão de equilíbrio literal, porque às vezes você entra em uma e você entra nessa onda, você fala, não, isso aqui é isso, e sai postando, sai não sei o quê, e você passou da linha. Passou, total. Você está lá em outra vibe. Então, lembrando, e esse equilíbrio, ele é justamente a condição adequada que o cristão ele precisa procurar, ele precisa criar. Você não pode estar nem em um canto nem em outro. Às vezes eu fico perguntando, eu chego assim e falo assim para a pessoa, se você me olhando, você não me conhecia e tal,
eu sou gordo? Eu sou uma pessoa gorda? Porque às vezes eu olho e falo assim, cidadão ali é gordinho e tal. E a pessoa fala, não sei e tal. E eu falo, cara, não sei e tal. Então, é que nem um amigo meu dizia, se surgir uma dúvida na sua mente, cuidado. Quer seja uma dúvida, tipo assim, mano, será que eu tô exagerando? Será que eu tô me mostrando demais? Mano, será que eu tô me descuidando demais? Se existe uma dúvida em você, é o ponto de primeiro passo. Não usar Deus como extintor, mas chegar e falar, Senhor, me ajuda aqui, que eu acho que chegou um momentinho da gente se ajudar. E a partir dali, você ir mudando. Quer seja para estar no menos ali, idolatria ao corpo, ou quer seja por estar demais. Não, isso aqui é o corpo velho mesmo, Deus tem que destruir, eu vou receber um corpo novo. Concordo, calma. Exatamente. É isso, cara, justa medida, equilíbrio aristotélico, não adianta, a gente quer... Gu, tava falando sobre isso, e assim, é muito, muito sério o que eu vou falar. Eu estava em uma carga mental muito grande, por quê? Porque eu estava sofrendo porque eu estava vendo que tá tudo errado. Sabe aquele momento que você fala, nós não estamos deixando as pessoas certas famosas, nós não estamos dando voz para as pessoas corretas, nós não estamos criando os nossos filhos da forma correta, nós não estamos cuidando do nosso corpo da forma correta, nós não estamos nos relacionando de forma, tipo assim, sabe aquele momento que você fala, meu Deus, o mundo tá todo errado e será que é só eu que tô enxergando isso? E eu entrei em colapso, entendeu? Porque até coisas que deveriam ser boas, como a busca pela saúde, as pessoas estragam. Entendeu? Elas conseguiram estragar, elas conseguiram, igual você falou, passar da linha do saudável. Não é, mentira. As pessoas se apegam. Porque eu quero ser saudável, eu quero emagrecer. É mentira. Porque elas estão dispostas a fazer qualquer coisa, inclusive sentar numa cadeira, numa maca e passar por uma cirurgia, muitas vezes desnecessária, para ficar magro, para ficar bonito e correr o risco de perder, acabar com a vida ali naquele momento. Eu tenho muitas severas críticas as cirurgias plásticas hoje em dia. E a forma como as pessoas normalizaram de fazer 3, 4, 5, 6. Meninas de 23 anos que são a minha idade fazendo botox, sabe? Se a gente for falar de lipo, então, que é uma loucura, não sei se você já viu uma aquele... Uma cânula que vai fazendo assim. Isso é uma coisa extremamente invasiva. Isso é uma coisa extremamente absurda e as pessoas, eu vou ali, fazer uma lipo, como que vai eu vou beber uma água, entendeu? Então assim, eu falo muito isso. E outra coisa que eu quero bater aqui, só pra essa lição de quarta vai ser a que a gente vai mais demorar, porque eu tinha muitos pontos importantes. Que no último parágrafo fala, pense no modo em que você cuida de si e o impacto disso sobre sua vida. E aí a gente entra. Outra coisa que nós precisamos falar sobre relacionamentos. Esses dias eu vi uma frase muito pesada. Eu sei o quanto a pessoa se ama ou se odeia pelo par que ela escolhe pra vida. Porque as pessoas, não é possível, as pessoas se odeiam, Gustavo. É por isso que hoje ninguém tá amando o próximo, porque tem que amar o próximo como assim mesmo as pessoas estão se odiando. Porque pra mim, a pessoa se submeter a certos relacionamentos, a certas coisas degradantes psicologicamente. Gente, eu sou uma advogada, eu trabalho no mundo criminal, eu lido todos os dias com isso. Hoje a violência psicológica ela é muito pior do que a violência física. Muito pior, porque isso acaba com você. Acaba com tudo que você tem na sua mente, entendeu? Então, nós não estamos nos cuidando. Nós não estamos cuidando da nossa mente. Nós não estamos cuidando do nosso corpo. Nós não estamos fazendo nada correto. E isso me colapsou. Eu surtei. Eu falei, meu Deus, o mundo tá todo errado. Só que a primeira coisa que nós vamos fazer é nós. Entendeu? E aí, é igual o psicólogo, o psiquiatra falou, da imersão. Não adianta você querer mudar a sua vida sem resolver o seu dia. Então, vamos devagar. Vamos por você, vamos tentar e vamos calmar, mas tá difícil. Eu tô vendo muitas coisas absurdas e que as pessoas estão simplesmente achando normal. Eu participei um bom tempo de algumas missões com o Instituto Calel no voluntariado e muitas pessoas chegavam pra gente, a gente fazia muita missão para fora. Missão tanto pro Peru, pra Venezuela, Bolívia. Nunca fui, mas os meninos iam bastante também pra África, lá em Guiné-Bissau. Participávamos na nossa própria cidade, lá em Rondônia, em Ji-Paraná, em Porto Velho, no interior, fazíamos algumas missões e às vezes chegava uma pessoa ou outra e falava pra gente assim, você não vai mudar o mundo, você sabe, né? E eu lembro uma frase que um dos nossos integrantes lá, ele falou assim, na verdade eu posso não mudar o seu mundo, mas eu estou mudando o mundo de alguém. Exato. A nossa perspectiva de mundo, ela difere de acordo com várias pessoas. Exatamente. Essa conversa pode estar não fazendo diferença para o seu mundo,
mas às vezes um corte faz a diferença Sim. para o mundo de alguém. E é assim que você muda o mundo. Você, cristão, Exatamente. tem a responsabilidade, sim, de mudar o mundo. Tem. Aqui no Pod nós estamos em 2 mundos. O meu mundo e o mundo da Duda. Verdade. Assistindo tem o seu. E nós temos vários mundos aí fora que precisam ser mudados. E isso precisa o quê? De condição adequada, precisa de uma entrega. Aquele que é o verdadeiro cristão, ele vai justamente buscar essa mudança, buscar fazer por onde. E a lição de quinta, lá na página 20, ela traz justamente as condições adequadas para essa mudança. E ele até mostra aqui um pontinho de 4 passos. Inclusive, você que partiu do nosso quiz lá, é uma boa dica sobre o momento do quiz. Sempre eu vou lançar pelo menos uma questão de quiz nos nossos podcasts aleatoriamente, para você ver. Mas lá, a lição de quinta-feira, ela traz o quê? Ela traz para você se conectar, para você contribuir, para você confortar e também para você cozinhar. Não, a 3 é para confrontar. Isso, confrontar. Desculpa, que eu li rapidinho aqui. Ainda bem que Duda tá aqui com a ideia. Confronte e cozinhe. Quais são o suprassumo de cada pontinho desse que a lição trouxe que você gosta de destacar? Duda, fala pra gente. Conectar-se com pessoas é essencial. E às vezes nós não estamos nos conectando nem com a nossa própria família. Nós não sentamos à mesa. Eu falo pra minha mãe, lá em casa, infelizmente, meu pai tem mania de comer assistindo televisão. E eu falo assim, na minha casa vai ser proibido. Quando eu tiver minha casa, a minha família, meu esposo, vai todo mundo sentar na mesa pra tomar café, pra almoçar, pra jantar. Porque a gente precisa nos conectar até com a comida. Nós não estamos nos conectando com a comida, nós estamos almoçando em frente a uma tela. É tipo assim, quando eu falo que parece que tá louco, se você começar a reparar e ter um senso crítico em tudo, você surta. Porque você vê como é que as pessoas estão realmente acabando com a saúde, com a conexão familiar, com a conexão com os próprios pais, com os próprios filhos, com pais, irmãos. É absurdo. E eu tô assistindo uma série, não vou mencionar o nome aqui, mas eu tô assistindo uma série que em determinado ponto uma família, eles estão viajando num carro e por uma questão ali aleatória eles acabam se perdendo e eles ficam presos em um local super distinto ao que é a vida deles e muda tudo. E as coisas não estão boas, elas estão ruins. É um pai, a mãe, uma adolescente ali de seus 15, 16 anos e uma criança que vai ter por volta de 8 para 9 anos. E ali eles começam, depois de passar um tempo naquele ambiente, eles começam a conversar sobre tudo. Se eles querem voltar para casa, se não querem, tarará. E aí o garotinho de 9 anos, ele pega e fala assim, eu também não gosto daqui de onde a gente está. Eu não gosto da forma que tudo aqui traz. Mas eu gosto que pelo menos aqui... E eles estavam numa brincadeira. Para distrair aquele menino, eles falam assim, vamos brincar de falar o que eu vou fazer quando eu voltar para casa. Sim. E ele fala assim, eu queria, se fosse possível, quando voltasse para casa, que a gente continuasse com os momentos de brincadeira, porque lá eu não falava mais com o papai nem com a mamãe. E a irmã só brincava com ele com coisas que causavam medo. Então sempre ela brincava, ele fugia. E aí eles estavam tendo um relacionamento, ou seja, mesmo no caos, o mais importante para ele era conseguir se conectar com a família. Isso é muito importante. E aí, vamos para o segundo ponto. Contribua. E aí, quando você falou isso de mudar o mundo, eu gosto muito de uma frase de Steve Jobs, que ele fala assim, somente as pessoas malucas o suficiente que querem mudar o mundo são capazes de realmente mudá-los. Então, de realmente mudá-lo. Ou seja, só você ser maluco o suficiente e falar, eu vou mudar o mundo de alguém. Só essas pessoas loucas o suficiente que vão ter condição de realmente mudar. E quando eu falo de mudar o mundo de uma pessoa, nós temos aí a ASA, que é a Ação Solidária Adventista, nós temos as meninas aí também que estão na Worship, né? Isso, Missionship, worship. O pessoal tá lá na bolinha. Missionária. O povo tá lá na bolinha, cheio de criança. E assim, lindo, sabe? É um trabalho lindo, é importante, nós temos que fazer isso. Mas às vezes, mudar o mundo de uma pessoa é trazer conhecimento. Conhecimento bíblico. Conhecimento não só bíblico, mas também assim, estudo. Entendeu? Porque isso muda, isso não muda a vida só dela, isso quebra uma geração, entendeu? Minha mãe, por exemplo, ela é a pessoa que quebrou o ciclo da família dela, de desinformação, de falta de conhecimento, de ignorância, porque eu acredito que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós buscamos o conhecimento bíblico e até mesmo o conhecimento de fora,
nós temos uma cabeça mais aberta, nós temos uma condição melhor de mudar o mundo. Então, trazer conhecimento para as pessoas, trazer informação para as pessoas, abrir os olhos das pessoas, muda mundos e muda vidas. Porque quebra ciclo de escassez, de miséria, de pensamentos, sabe? Errados mesmo, sabe? Então, essa parte de contribuir, eu falo muito isso. Doar nosso tempo, nosso talento e recursos para diminuir o sofrimento. Qual que é o talento? O que você está usando? Como você está usando o seu talento para mudar e contribuir na vida das pessoas? E isso me pega muito. O talento que Deus me deu, eu estou usando para Ele. Isso é muito, muito importante a gente falar. Inclusive, quero fazer um PG sobre isso. Sobre talentos, que nós estamos precisando descobrir uns talentos aí no Morada Jovem. Eu falo sobre a questão da contribuição, é que todo mundo contribui para algo de alguma forma. Vou voltar na história do avião, porque é uma polêmica que a gente precisa trazer e acho legal. A moça que estava na janela do avião contribuiu de alguma forma para as pessoas. Para o menino ficar triste por não conseguir o que ele quer, ou no ponto de vista de outro, não, para educar que o mundo não vai dar tudo para ele, para outras pessoas, para aplaudirem em pé e falar exatamente que diva, que classe que ela não teve, só um fonezinho ali. Teve gente, cara, vendendo assim, ó, o fone da moça do avião, compra o fone da moça do avião e tal. Enfim, ela contribuiu para vender um fone. Existe uma contribuição, um ponto e acabou. Sim. Você está contribuindo para esse mundo. Sim. A questão é, a sua contribuição está sendo positiva ou negativa? Exato, falou tudo. Qual que é a contribuição que a gente está dando? E qual que é a questão... Em tudo isso que a gente falou sobre a conexão, sobre a contribuição, sobre o confrontamento, o que a gente poderia destacar? O que você acha que vem nessa questão do confrontar na área cristã? Qual seria aquele equilíbrio para não estar em choque ali e para assim estar confrontando de maneira saudável? Eu também adoro muito uma frase que fala assim: não resolva coisas com outro recurso, sendo essas coisas... Resumindo, é porque eu tenho dificuldade, eu pego a essência da frase e esqueço como é que tá a frase escrita. Mas assim, existem coisas que só são resolvidas com posicionamento. O que é posicionamento? É você confrontar. O certo, Gu, é certo. O certo é certo. Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, o certo é certo. E às vezes nós precisamos nos posicionar. Às vezes nós precisamos confrontar. Às vezes nós precisamos dar aquela tapa igual eu dei e perdi 50 seguidores pra falar que eu achei a moça do avião uma pessoa que não deve ser aplaudida. Entendeu? Então, quando eu falo confrontar também as dificuldades da vida, porque nós precisamos, igual eu tenho ansiedade, eu vou confrontar, eu preciso resolver, eu vou atrás de uma imersão, eu vou atrás de uma pessoa, não para me entupir de remédio, mas eu procurar a cerne, a raiz. Nós temos que confrontar, nós temos que, porque o mundo é feito. É igual eu falo, o dia que você não tiver mais problema, você morreu. Ou você tá debaixo de 7 palmos, você tem problema para resolver. E o maior problema é o problema que você... igual também gosto muito que tem um cara que fala, esqueci o nome dele, que ele fala que você tem todos os problemas do mundo até você ter uma doença. Aí você não tem mais um problema, você tem a doença. Porque a gente acha que tanta coisa na nossa vida é problema, mas, por exemplo, uma doença, dependendo, ela não é resolvida com dinheiro, ela não é resolvida com estudo, ela não é resolvida com correria, é uma doença. E às vezes você só tem que aceitar, entendeu? Então, confrontamos as dificuldades da vida, mas às vezes nós também precisamos confrontar o mundo. Nós precisamos ter essa ousadia de confrontar e nos posicionar. Eu acho que precisamos, e não agradar todo mundo e falar, vamos agradar todo mundo, vamos chamar as pessoas para a igreja para falar o que elas querem ouvir, entendeu? E é isso que eu entendo como confronte, porque isso também nos faz pessoas fortes. Sim, e aqui ele traz assim, as dificuldades da vida, reservando tempo. Confronte as dificuldades da vida, reservando um tempo para descansar, aproveitar as coisas simples. E é justamente esse confronto com aquilo que realmente importa. É o confronto com aquilo que realmente importa. Que nem eu falei lá no início, a Duda até falou que não deve ser aplaudido. Pela nossa iniciativa carnal, o aplauso vai. Uhum. Esse é um fato. Verdade. O aplauso vai. Porque quem é que gosta de uma criança birrenta? Uhum. Tem até uns memes falando assim, a mãe fala, se meu filho não é bem-vindo, eu não vou. Aí o filho, aí dá aquela característica. A cara dentada da criança. O chinelo do Homem-Aranha ali. Exatamente. Então assim, tudo certo. Só que
existia isso tudo certo também entre aqueles escribas e fariseus que quando os meninos, e os próprios discípulos, que quando os meninos foram perto de Jesus, eles falaram: ei menino, aqui não, tatu, aqui é asfalto. E Jesus fala o quê? Ei, deixa as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Então a minha natureza humana aplaudir, querer aplaudir, é exatamente isso. Mas a minha natureza cristã precisa entender que aquilo não é uma atitude digna de aplauso. Exatamente. Vamos então finalizar com o nosso último tema, página 21. Ele traz sobre o jamais esquecido, porque às vezes a gente dá paulada, mas não é só paulada. Porque tudo isso que a gente conversou aqui foi justamente para criar uma pulguinha atrás da nossa orelha. O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Será que é o correto? Será que não é o correto? O que eu, como cristão, preciso desenvolver? E mesmo que você se identificou em muitas coisas que a gente falou aqui e trouxe que são coisas negativas, como coisas que eu mesmo identifiquei aqui, que trouxe e falei: caramba, isso realmente serve para mim. Mas a gente precisa lembrar que, apesar de nós jamais somos esquecidos. Assim como Elias lá estava depressivo, Elias estava triste, Deus fez questão de mandar um anjo para ajudar ele. Deus fez questão de levantar ele. Então, Duda, ainda existe graça. Ainda existe. A gente ainda pode se olhar para trás e falar assim: cara, se eu fiz tudo errado até agora, peraí, Jesus, ajuda nós aqui, porque o negócio saiu um pouquinho do trilho. O que é que você mais destacou sobre esse pontinho do jamais esquecido da lição de sexta? Esperança e coragem são essenciais. Falo muito sobre isso, a coragem de enfrentar, a coragem de rebater. Assim, eu vou ter que entrar num tema aqui importante. Eu falo muito isso no meu Instagram, né, sobre jogos de aposta. Né? Nós temos aí isso para mim já é um problema de saúde pública. Nós temos, assim, uma era e uma pandemia de jogos e de pessoas viciadas. E, às vezes, o Instagram ou as outras redes sociais, elas querem que você se afunde mais, elas querem que você fique mais tempo lá e elas vão desencorajar você a falar sobre isso, porque quando você fala sobre isso, você não participa mais da roda das pessoas que falam sobre isso. E a roda das pessoas que falam sobre isso, ela é muito grande e ela é muito influente. E aí, preciso falar que essa semana saiu uma reportagem de uma revista que chama Revista Piauí, não sei se você ficou sabendo. Obviamente não, porque as páginas do Instagram não falaram sobre isso. Mas saiu os cachês milionários que esses influenciadores recebem, e nós temos aí um cachê da nossa amiga Virgínia. Ela recebe 50 milhões por ano para divulgar casas de aposta e mais 30% de tudo que seus seguidores perdem dentro da plataforma. E aí ela usa o nome de Deus, ela fala que toda honra e toda glória é a Deus, e as pessoas inclusive falam isso o tempo todo no Instagram, copiando ela, e aí entra a questão da tendência. E você ter coragem para rebater isso, para falar sobre isso e para ver o que está errado e falar, Deus vai te honrar. Porque nós vamos ter essa coragem. Deixa eu fazer um pontinho aqui, porque isso é muito interessante. Eu vou precisar voltar, porque olha para você ver como é que é o abençoado, né? Eu esqueci o quarto ponto, que fala justamente sobre cozinhar, sobre alimentação. E aí a Duda veio e trouxe a questão das apostas. A Bíblia ela aconselha que nós, como cristãos, não entremos em jogos de aposta. Ela fala justamente para que a gente não esteja envolvidos em jogos de azar. Existe uma escritora também bíblica, Ellen White, ela fala sobre você não estar envolvido, e o cristão verdadeiro, eu não vou nem usar nome de religião, o cristão verdadeiro, aquele que lê a Bíblia, busca fazer e tudo mais, ele não deve loteria, telecena, bet, não sei quem lá, blá, blá, blá. Não é o conselho de Deus para a sua vida. Não é. Assim como na parte de alimentação, e gente, assim como eu falei agora, eu me incluo muito nisso. Eu falo: oh, Jesus, me ajuda a ser... Porque assim, eu assim, me amarro num churras. Churras você pode me chamar. E existe um conselho para que a gente não seja tão dado à carne. E isso é muito popular na nossa igreja. No entanto, existe um conselho mais forte ainda sobre o queijo. E às vezes a gente dá mais valor ao queijo do que à carne, sendo que nem é assim. Se a gente vai
vai realmente atrás, existem várias orientações e a alimentação está diretamente ligada com a clareza espiritual que eu vou conseguir ter. E é por isso que eu acho que é tão importante a gente voltar nesse trechinho do cozinho que é lá de quinta-feira, É verdade. porque a gente acabou esquecendo e pulando. E ele entra em uma intervenção direta. A minha mente só vai ter saúde para entender e clareza para agir se eu cuidar daquilo que eu estou me alimentando. Exatamente. Tanto que é tão sério que na Santa Ceia Jesus fala o quê? Eu sou, o pão é a minha carne e o vinho é o meu sangue. Vamos tomar dele que assim eu farei parte de vocês. Quando a gente come algo, nosso estômago separa e aquelas moléculas fazem a gente. Uhum. Quando eu era menino, eu não tinha essa estatura, eu ainda tinha inclusive cabelo, né? Não era essas caras e tal. E tudo aquilo que eu fui me alimentando, hoje eu sou resultado disso. Verdade. E a clareza da minha mente, ou a obscuridade dela, a tua vez, ela vai estar de acordo com esse ponto. E aí eu quero voltar rapidinho e logo em seguida a gente volta a falar sobre essa questão que você levantou, né? Mas para destacar um pouquinho sobre essa questão do cozinho. O que você vê? O que você acha sobre... A gente tem o Ministério do Almoço lá no Morável Jovem, acho muito legal. Também. Porque eu falo justamente sobre a alimentação. Ela é um momento em que você vai estar preparando sua mente para se comunicar com Deus, mas também é um momento onde você pode dividir, conversar. Inclusive tem gente que brinca e fala assim, crente não bebe não, mas come. Nós come mesmo, que a gente come é Graças para a Deus. conseguir ter uma clareza de mente também para conseguir socializar com as pessoas. Mas fala você sobre esse ponto. Inclusive, eu achei muito legal porque, gente, eu, infelizmente, eu não sou muito... Eu não tenho muita intimidade e dotes culinários, entendeu? E aí eu tenho meu namorado, ele adora cozinhar. E eu acho tão bacana, porque eu sempre fui a rainha do vamos pedir comida, até foi muito mais fácil. E ele, não, amor, vamos fazer. E a gente vai, fica na cozinha, e enquanto ele cozinha, a gente conecta, e chega minha mãe, fala, ah, não, faz pra mim também. E a gente fica ali todo aquele momento, eu falo, cara, como é importante esses momentos na nossa vida. Eu falo, as pessoas não apreciam mais o básico, e é o que realmente nos traz felicidade, porque a felicidade, ela habita no simples. Você pode saber. Não tô falando que, gente, não, precisamos prosperar, ter dinheiro e tal, mas assim, é aquele banho gelado no calor, ou aquele banho quente no frio, é aquele momento que você tá em família e fala, sabe aquele momento que você tá em família? A gente fez uma viagem agora recentemente em família, e sabe aquele momento que tá todo mundo reunido, parece que você não escuta mais nada e fala, obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada pelos meus pais, pelas minhas irmãs, por a gente estar todo mundo aqui, por a gente ter saúde. Então, assim, a parte da família, de cozinhar, de sentar à mesa, de apreciar a comida, de saber o que comer, tá se perdendo. As pessoas estão se perdendo. E aqui, inclusive, fala, conectar-se dessa forma acrescenta entusiasmo à vida. As pessoas estão perdendo entusiasmo na vida. Eu entendo que às vezes meu jeito é muito, eu sou demais, mas tem gente que fala, ai, Duda, tem hora que eu chego num lugar, bora, gente. Eu chegava na faculdade, eu era a chata, porque tava todo mundo ali, 7h30 da manhã, com um ódio mortal na faculdade. Bora chegar, uma alegria, não sei o que. O povo, ai, fala baixo, ai, não, senta aqui, cala a boca. Ou seja, as pessoas perdendo o entusiasmo da vida. Então, a conexão. Que é o primeiro ponto. Exato. Né? Tá vendo como é que tá tudo aqui? Tudo ligado, tudo conectado. E quando a gente vai lá para os Jamais Esquecidos, inclusive mostra que quando Elias estava no momento de tristeza, Deus ele manda para ele um anjo para animar ele, sim, e também manda um anjo com alimento. O alimento que traria mais clareza, que ajudaria ele a desenvolver. Então, muitas vezes, aquele desânimo, aquela ansiedade, aquele ponto que está perturbando a sua mente, não deixando você dormir direito, uma alimentação pode ajudar. Verdade. Faz muita diferença. E aí, às vezes, você fala, poxa, mas para ele isso aí faz. Jesus já mandou ali o anjo com alimento. O pessoal no deserto, então, que recebia o maná todo dia e tal. Deus hoje te entregou várias e várias formas. E você está analisando e vendo o que é o melhor para ti, para a tua saúde. E se você não tem buscado, é justamente porque o seu foco, o seu interesse ou a sua renovação, ela precisa ser mudada completamente e atingindo todas as áreas do seu ponto. Exato. Dessa conclusão, o que mais que você viu, Duda? Para concluir, eu vi duas coisas muito importantes também. Tudo é importante, né? Tudo eu acho muito importante, mas é muito importante. Os planos do inimigo
de sua obra podem parecer bem preparados e firmemente estabelecidos. E está muito, muito, muito bem preparado. E aí eu coloquei, lembrar da lição passada. Só pra gente fazer o quê? Porque eu amei a lição passada. E quando fala uma coisa tão forte que é o inimigo quer roubar seu tempo. E isso, quando você olha pra isso e vê o quão essa frase é forte e o quanto você vê que realmente ele tá conseguindo roubar o seu tempo, seja nas redes sociais, seja seu tempo com a família, seja seu tempo com o seu marido, com sua esposa, com o seu namorado, seja o tempo com os amigos, na igreja, seja o seu tempo. Tudo. As pessoas... Hoje é bonito você falar, ai, não tive tempo nem pra almoçar hoje. Nossa, eu nem almocei hoje, tô na correria. Bonito, é bonito você falar isso. E o inimigo tá roubando o seu tempo, você parou de apreciar o tempo. Nossa, olha como é que tá bonito. Não tá bonito aqui agora, porque tá bem nublado, sabe? Mas pra Montes Claros isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Eu chego aqui no escritório, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela. Contemplar, sabe? Tem hora que eu tô ali... Aí eu olho, olha que perfeição. E, gente, eu amo. Eu acho que o meu lugar no mundo é o Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que eu cheguei lá, eu fiquei igual uma tonhona, uma bestona, assim. Eu sou amante do Rio também. Eu fiquei uma hora assim, ó, boca aberta, eu quase babei, que eu falei, meu Deus, como Deus é perfeito. A maior beleza do Rio de Janeiro é tudo que o homem não mexeu, entendeu? Então, assim, tudo que o homem mexeu deu errado, ficou horrível, mas tudo que Deus fez tá lindo. Então, realmente, os planos do inimigo, eles não estão sendo frustrados, infelizmente. E precisamos ficar muito atentos, a lição passada fala muito sobre esse roubar o tempo das pessoas. Vou fazer algumas questõezinhas para você pensar e colocar na sua mente. Peraí, antes das questões, que é para terminar, eu também ressaltei aqui que fala... Ressalte. Tá. Para quem está desanimado, há um remédio que funciona. Fé, oração e trabalho. Você nem falar mais nada, né? Mas eu vou falar. Eu destaquei o trabalho aqui por último, porque nós também estamos aí com uma onda de jovens muito frustrados no trabalho. Aquela ânsia. Eu mesmo sou uma pessoa, não é que eu sou frustrada, longe de mim, eu odeio essa palavra, mas eu tenho a síndrome do estou ficando pra trás, sabe? Eu sou aquela pessoa, eu tenho 23 anos e eu tô ficando pra trás. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso passar no curso, eu preciso advogar mais, eu preciso passar no mestrado. Eu sou essa pessoa. E eu sei que isso não é certo e eu preciso melhorar isso. Mas nós temos uma onda de jovens muito frustrados com o trabalho. Muito frustrados porque vemos a vida de outras pessoas nas redes sociais e falam, meu Deus, mas como assim? A rede social é tão top! Mas como assim? A Virgínia tem 25 anos e ela tem um avião que custa 52 milhões de reais. E meu Deus, o que eu vou fazer? E aí nós temos também jovens que estão sempre pulando de um trabalho em outro. É difícil você ver uma pessoa que tá fixa ali em uma empresa ou em alguma coisa por causa que, não tá legal, eu tô frustrado, mas eu acho que isso é uma onda preocupante de uma geração que se acostumou a ver pessoas ganhando dinheiro fácil. Entendeu? E às vezes você fala assim, puxa, velho, eu tô aqui 8 horas em pé, sabe? Tem um amigo meu mesmo que tá trabalhando lá na Casa Colômbia, ele falou, Duda, 8 horas em pé, a gente não pode sentar. Se tiver um cliente, a gente não pode sentar. E tem gente que chega lá pra fazer de home office, então a pessoa fica lá a tarde inteira. E a pessoa fica 8 horas pra, poxa, velho, tô 8 horas em pé, às vezes pra ganhar um salário mínimo, não é o caso do meu amigo, mas pra ganhar um salário mínimo, e aí você fala, mas tem alguém, já me chamaram para eu divulgar a plataforma de jogo de azar. Tem alguém oferecendo 10 mil pra você divulgar uma plataforma de jogo de azar, pra você fazer um story. Entendeu? E às vezes nós esquecemos que o trabalho, gente, não é fácil. Ninguém trabalha por diversão, entendeu? Trabalhar é bom. Né? A gente precisa trabalhar. Eu acho que a gente precisa achar uma coisa no trabalho que nós gostamos. Não tem que fazer o que odeia. Mas ninguém trabalha por diversão. A gente trabalha porque é necessário o trabalho. O trabalho dignifica o homem, entendeu? Então, nós não podemos esquecer o trabalho de verdade. Gente, nós precisamos de professores, de fisioterapeutas, de advogados, de médicos, de pessoas formadas em filosofia, em sociologia. Entendeu? E aí o povo, não, faculdade não dá futuro, não vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Então, assim, gente, fé, oração e trabalho é a tríade. Não precisa de mais nada, mas trabalho não é diversão. Trabalho não é, vou fazer algo fácil aqui, vou ganhar muito dinheiro. Trabalho não é job, entendeu? Que as pessoas também hoje normalizaram as meninas do job, que é hoje o nome para pessoas que fazem conteúdo adulto na internet e tal. Porque é um trabalho também que você ganha mundos e fundos, mas às vezes você vai ver a pessoa jogou o dinheiro e não sabe nem de onde veio. Então, assim, prosperidade. Gente, não existe bênção onde tem desgraça alheia.
Entendeu? Então, se tem uma família sendo destruída com aquilo, se tem um casamento sendo destruído com aquilo, se tem um filho que está sendo destruído com aquilo, isso não é bênção, isso não é trabalho, porque trabalho dignifica o homem. E o que não está te deixando uma pessoa digna não é trabalho. Pode chamar de qualquer outra coisa, mas não é trabalho. Eu confesso, eu nem sei quem é Virginia, mas ela falou tanto aqui, fiquei até curioso. Ela só tem 52 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, vamos supor que o Brasil está na média aí de 200 milhões de habitantes. Vamos supor que 50% tem rede social? Vamos colocar? Ou seja, metade das pessoas que usam rede social seguem ela. Faz parte da outra metade. Graças a Deus! Agradeço a Deus por isso. Amém. Mas assim, eu sempre coloco o quê? Nem a desgraça e nem a bonança extrema é sinal de ausência ou presença de Deus. Porque Deus pode estar presente no cara super rico, Deus pode estar ausente no super pobre e vice-versa. No entanto, é como ela falou, o trabalho dignifica o homem. E tem uma outra frase que me veio à mente aqui, que ela diz assim, de Jesus, não sei se você já ouviu falar. Talvez as pessoas conheçam a Virgínia. E às vezes ele fala assim, de que vale você ganhar o mundo e perder a vida eterna? Então, assim, existem muitas coisas. E as perguntas, elas vêm justamente nesse ponto, ó. A primeira é o quadrinho negro que tem aí na sua lição de sexta-feira. Diz assim, ó, quais são as consequências da alimentação na sua saúde mental? Quais são os maiores desafios para manter a nossa vida, horários e hábitos em equilíbrio? Quais são os limites saudáveis para o uso da tecnologia? Como podemos tornar a igreja um local mais acolhedor para que pessoas falem sobre seus desafios na área da saúde mental e emocional, para que a pessoa sinta segurança naquilo que ela fala? E a gente conclui o nosso primeiro pod e também o estudo dessa lição com o último parágrafo da tia Ellen no livrinho que ela escreveu, intitulado Caráter e Personalidade. Lá no volume 1, página 60, diz assim, ó, o cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla o corpo todo. Para as outras partes do organismo serem sadias, o cérebro precisa estar sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem que ser puro. Se mediante corretos hábitos de comer e beber, o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Ellen White, Caráter e Personalidade. Então, que a gente possa realmente usar este momento de metanoia para buscar uma transformação completa. E quando a gente fala por completa, lembrar que isso abrange a nossa alimentação, a nossa conduta, o estilo de vida com saúde verdadeira, e não uma saúde enxertada pela sociedade, e principalmente com a espiritualidade. Né? Tem lá em Mateus que fala, busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas, ou todas essas coisas, vos serão acrescentadas. E quando você fala dessas coisas, ele fala sobre aquilo que um ser humano precisa para ter uma vida digna. Então, meu companheiro, se você curtiu, acompanhe sempre a gente. Esse foi o nosso primeiro pod. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Duda em especial. Foi legal demais. Obrigadão. Pode agradecer a galera e encerra pra gente. Gente, muito obrigada. Eu adorei a ideia do pod. Acho muito legal a gente nutrir nossa mente com isso. Ficar aqui. Gente, as pessoas não assistem mais coisas muito longas, né? Mas vale a pena. Nós temos aí também vários vídeos. Rodrigo Silva. O vídeo dele que tem 1 hora, 2 horas, eu vou assistir. Eu sempre assisto de 3 pra lá. Pois é. Então, assim, espero muito que esse projeto dê muito certo, porque é muito legal. Eu espero muito que todo mundo da igreja venha, que seja legal, que nós possamos trazer profissionais, que nós possamos trazer tudo quanto é tipo de gente. E agradeço mesmo a audiência, nossa audiência seleta de pessoas cultas, inteligentes exclusiva. E abençoadas por Deus e que vive a renovação da mente. E encerrar com uma frase também que eu achei que minha mãe me falou esses dias, que bateu muito no meu coração, que ganhar uma alma para Cristo é melhor do que ganhar milhões de seguidores. Fica aí essa frase, fica aí essa reflexão. Valeu, gente. Tchau, tchau.